O acesso a dados de usuários de internet em provedores no exterior é tema de discussão no Supremo Tribunal Federal. Uma audiência pública convocada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, reuniu autoridades, pesquisadores, representantes de empresas e da sociedade civil. Repórter Leandro de Souza tem os detalhes para a gente. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A audiência pública que ocorreu na sala de julgamentos da segunda turma aqui do Supremo Tribunal Federal começou por volta das 9h30 da manhã e terminou aproximadamente 40 minutos. Cada um dos 38 participantes teve 10 minutos para apresentar seu ponto de vista. Veja na reportagem. No centro do debate está a ação declaratória de constitucionalidade 51, apresentada pela Federação das Associações das Empresas de Tecnologia de Informação. Ela defende a validade de um acordo de assistência judicial penal fechado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos em 1997 e promulgado pelo Congresso Nacional em 2001. Entre os termos do acordo está a possibilidade de pedido de quebra de dados sigilosos para investigações criminais, o que hoje também incluiria informações baseadas em redes sociais fora do Brasil. No Supremo, a discussão é para saber se os dados podem ser fornecidos de forma direta à autoridade brasileira, mesmo que a legislação do país de origem proteja esses conteúdos. Na abertura da audiência pública, o relator da ação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a complexidade do tema e a importância de abrir o debate para os envolvidos e interessados na discussão. A territorialidade dos dados representa um importante desafio à efetividade da aplicação da lei em uma perspectiva transnacional que tem dado ensejo a batalhas judiciais entre provedores de acesso à internet e o Poder Judiciário Nacional. O primeiro a falar ainda pela manhã foi o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Em nome da autora da ação, ele defendeu a constitucionalidade do acordo. O que diz a Constituição? Que esse tipo de requisição de documento, o pedido de informação, dependerá de autorização do poder competente. No nosso caso, do ministro da Justiça. Ou seja, dependerá da via diplomática. É de se fazer por via diplomática. Artigo 181 da Constituição Brasileira. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também falou pela manhã. Para ele, o acordo de cooperação protege o sigilo dos usuários. Não existe nos registros do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesse período em que estou aqui trabalhando, e não é do meu conhecimento, qualquer reclamação da parte dos Estados Unidos quanto a um suposto descumprimento do Tratado de Cooperação Mútua entre Brasil e Estados Unidos. À tarde foi a vez de representantes da sociedade civil, pesquisadores e empresas falarem. Para o professor Danilo Doneda, do Instituto de Direito Público, a aplicação do acordo deve levar em conta a proteção dos direitos individuais. Requisitos para que isso seja feito seriam deixar claro que o país requerente possa ter que demonstrar o interesse específico no caso requisitado, e também que o sistema de requisição deve levar em conta tanto a proteção de dados como padrões de direitos humanos. Para o representante do Facebook Brasil, a permissão de acesso direto aos dados pelas autoridades brasileiras viola a autonomia da empresa que está sediada fora do Brasil. Forçar uma controladora de dados sujeita à jurisdição dos Estados Unidos a fornecer conteúdo de comunicações de forma direta para autoridades brasileiras, arriscando violar a lei dos Estados Unidos, viola nossos princípios constitucionais, como a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a solução pacífica dos conflitos. Reta final da audiência, 2 depoimentos chamaram bastante atenção. O primeiro foi do representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Rony Vianzoff. Ele lembrou que uma lei norte-americana já determina o compartilhamento dos dados, mesmo que essa base de dados esteja situada ou baseada fora do território norte-americano. O segundo depoimento foi do representante da Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, Marcelo Lamego. Ele deixou um questionamento no ar, perguntou se é pertinente dados que comprovem um crime cometido por brasileiro em território nacional ficarem protegidos fora do Brasil. Por fim, o ministro Gilmar Mendes fez perguntas às empresas operadoras de compartilhamento de dados para saber como era esse processamento. William. Obrigado pelas informações, Leandro.